E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje eu vim falar aqui sobre um questionamento, Questionamento interessante e que minha esposa me fez. Qual a origem do sentimento religioso? Quem acompanha minha trajetória, quem acompanha os vídeos, eu acho que já tem muito bem essa resposta na sua cabeça. Entretanto, eu vou aqui fazer de novo uma explicação, como surge o sentimento religioso. Primeira coisa, a estrutura psicológica humana é formada por 3 princípios. Isso aí é teoria psicanalítica, principalmente desenvolvido por Freud. O primeiro elemento que existe na psique humana é o id. O id é o quê? É o instinto. São todas as energias instintivas, caóticas que existem no ser humano. O segundo elemento que surge na psique humana é o ego. O ego é o que? O desejo, é a vontade. Sem crítica, sem controle, sem censura. Então nós podemos dizer o quê? Que um animal ele é id e ego. Ele tem instinto e tem desejo. É um tipo de entidade biológica que está totalmente entregue aos seus instintos, aos seus desejos. Isso é um animal. O último e o terceiro aspecto que surgiu foi o superego. Superego é o ego crítico. É o ego que olha o que você deseja e vê se esse desejo convém ou não. Ego pai, ego crítico. Isso foi muito bem estabelecido na teoria psicanalítica de Freud. Então vamos dar um exemplo. Um animal, por exemplo, ele idolatra o dono. Por que ele idolatra o dono? Porque nele estão ali os princípios de id, todos os instintos mais absurdos, mais caóticos, mais selvagens estão no animal. E também tem ali no animal o ego, que é o desejo, a vontade de satisfazer todos esses desejos. O animal não tem condições de criar um superego, de criar um ego crítico, um ego político, o ego que pensa, o meu direito vai aonde termina o do outro. Isso é o superego. O animal não tem isso. Então o que acontece? O animal precisa de dono. O animal precisa de alguém que o adestre. Isso aí é clássico. É muito comum ver os animais apaixonados, idolatrando os donos, porque esses animais idolatram o superego que eles não têm. Quando um dono que oferece ao animal carinho, comida, proteção, abrigo, o animal fica deslumbrado. Ele fica ansioso, ele anseia pelo dono o tempo inteiro. É o mesmo princípio da religião. O que é Jesus senão um dono do cristão? O cristão anseia por Jesus. Porque o cristão só tem um instinto, que é o id, e o ego, que é o desejo. Ele ainda não aprendeu a formar seu superego. Então, a teoria psicanalítica é muito clara ao afirmar que o que acontece? Qual a diferença básica? A diferença básica entre o indivíduo crédulo, submisso, subserviente, o indivíduo que se prostra, o indivíduo que se curva à autoridade. Qual a diferença básica entre esse indivíduo e o indivíduo que é líder? Desenvolvimento do superego. Desenvolvimento do superego. Como nós vivemos numa sociedade
onde as crianças não são estimuladas a pensar, não são estimuladas a desenvolver o seu superego, né? Porque nós é muito claro ver, né, como é a educação das crianças hoje em dia. As crianças simplesmente nascem, né, e já colocam nelas uma camisa do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Elas nem sabem falar, mas já estão sendo adestradas, né, a absorver as ideias de determinada tribo, determinada cultura, né? Mesma coisa a religião, né? A criança está lá no berço, está lá no carrinho e já tem lá escritos bíblicos, já tem lá preceitos bíblicos. Como, eu te pergunto, como essa criança vai começar a pensar? Não vai começar a pensar, né? Porque ela já está sendo doutrinada e hipnotizada e adestrada como um cão desde o berço. Você já ouviu falar em educação científica? Você já ouviu falar em alguma criança que seja educada na verdade? Né? Pergunta para qualquer criança de 2, 3 anos, de onde você saiu, de onde você surgiu. As respostas são da cegonha, foi Jesus que me criou, foi Deus que me criou. Esses traumas advindos da educação, né, imposta à criança, baseada numa mentira, porque se aproveitam do universo onírico, do universo de sonho, de fantasia da criança, para infiltrar essas informações. Uma vez que essa criança esteja doutrinada dentro de um time de futebol, né, dentro de uma cultura qualquer, ou dentro de uma ideia de Deus, estabeleceu-se aí um trauma. Né? E para essa criança sair disso vai ser complicado. Né? Então por quê? Por que não educar nossas crianças na verdade? Né? É isso que os ateus, né? As pessoas, tem alguns ignóbeis, alguns imbecis que falam que os ateus, né, simplesmente estão aí para negar Deus, estão aí para negar, né? Alguns até falam, os ateus são mais crentes do que os crentes, porque eles acreditam em Deus, porque eles negam tanto Deus. Né? Nós não negamos Deus, ateus não negam Deus. Negar Deus é um absurdo filosófico, Deus simplesmente não existe, então negar o que não existe é um absurdo. Né? O movimento ateísta surgiu em função dos religiosos. Nós existimos apenas para combater a religião. Né? Por quê? Porque a religião é esse grande absurdo que tenta impor, digamos assim, adestrar as crianças, né, a serem submissas, a não pensarem, a não terem raciocínio lógico. O que está faltando na nossa sociedade hoje é o raciocínio lógico. Nossa sociedade ainda é movida por emoção. A base do conhecimento, a base da estrutura social hoje é emotividade barata. É superstição. Nós vivemos, apesar de nós vivemos hoje numa idade pós-moderna, psicologicamente as massas existem numa sociedade medieval. Idade das trevas. Então o que eu quero dizer aqui hoje é o seguinte, minha esposa me fez essa pergunta, qual a origem do sentimento religioso? A origem do sentimento religioso repousa na carência humana. Carência. A ciência já investigou, a ciência já demonstrou muito bem como o cosmos se processa. Nada é criado, tudo é processo. Né? Tudo depende de processo de bilhões e bilhões de anos. Deus não criou nada, Deus nem sequer existe, Deus nem sequer é um conceito aceitável. Podia ser, há séculos atrás? Claro. A ciência era dominada pela religião, o governo era dominado pela religião. Então não havia como contestar. Hoje, a ciência se desenvolveu, a ciência evoluiu, né? O governo se separou da religião, a ciência se reparou do dogma, se separou da religião. Né? Então a ciência hoje, ela não tem nada a ver com dogma nem com crença. O que tem a ver com dogma e com crença
é as pessoas retrógradas, atrasadas, que querem manter esse sistema de coisas. Então, respondendo a pergunta da minha esposa, de onde surge o sentimento religioso? Surge da educação. Né? Nós já vemos o fenômeno de países do primeiro mundo, países ultra desenvolvidos, como Dinamarca, Bélgica, né? Com 80% de ateísmo. Porque o ateísmo é uma condição natural. O ateísmo não é um movimento, o ateísmo não é uma filosofia, o ateísmo não é uma doutrina. O ateísmo é simplesmente contemplar a realidade como ela é. Né? A negação teos Deus. Né? Isso tinha muito sentido lá no passado, hoje não tem mais sentido. Né? Porque teos já foi totalmente destruído. E quem é teísta hoje é um atrasado. Né? É alguém que quer retroceder a sociedade para a Idade Média. Pastores, padres, religiosos querem retroceder nossa sociedade para a Idade Média para enfiar dinheiro no bolso. Entendam isso. A origem do sentimento religioso vem da carência humana. Né? Cientificamente falando, né? Eu tenho até uma pessoa que fez um comentário no vídeo meu que falou assim, mas se Deus não existe, cadê o sentido da vida? Né? Ora, se vocês não acreditam em Deus, o que adianta viver? Né? Sabe qual a resposta que eu dei para ele? Eu falei, meu amigo, você não tem que adaptar o mundo às suas crenças. Você tem que se adaptar à verdade do mundo. E não o contrário. Se você tem crenças, carências emocionais, carências de Deus, carências de sentido, isso é um problema seu. Entendeu? A ciência em nenhum momento mostra isso. Entendeu? Se você fizesse uma pergunta, se você, por exemplo, né, conseguisse colocar consciência num rato ou numa barata, e você perguntasse para ele qual o sentido da vida, ele ia dizer, Deus me criou. Né? Qualquer rato, qualquer barata ia dizer isso. Quando, na realidade, nós observamos muito bem que ratos e barata não têm sentido nenhum nas suas existências. São simplesmente entidades biológicas que vieram para cumprir uma função biológica. Né? Nascer, crescer, reproduzir, morrer e acabou. E o homem não é diferente. Agora, o fato de alguns terem algumas carências, né? Como são o caso dos religiosos, que querem adaptar a realidade às suas carências, isso não é ciência. Isso não é lógica. Adaptar a realidade às suas carências é filtrar a realidade. Né? Os cientistas, os ateus, as pessoas que aceitam que é comprovado cientificamente, entendem que você tem que se adaptar à realidade. E não adaptar a realidade ao que você acredita. Né? Essa é a questão dos religiosos. Eles querem adaptar o mundo ao conceito deles. Né? Nós somos muito pequenos. Nós cientistas, livres pensadores, ateus, agnósticos, céticos, nós temos a capacidade de compreender que nós somos pequenos e que nós temos que adaptar, né, os nossos conceitos à realidade, à verdade, e não o contrário, como faz o religioso. Né? O religioso adequa a realidade da vida às suas crenças. Né? É a diferença fundamental entre um crente e um religioso. Entre um crente e um livre pensador. Um ateu, um agnóstico. Né? Que o agnóstico, o ateu, ele está pronto a aceitar a realidade e se adaptar a essa realidade, independente das consequências. A visão mais madura. Né? Então, como minha esposa me perguntou, onde surge o sentimento religioso? Principalmente na carência humana. Principalmente na necessidade do homem de ter um sentido para a sua existência. Quando, na realidade, a existência, de uma forma geral, carece de sentido. Né? Todos nós, cachorros, ratos, baratas, insetos, seja qual for, né? Fomos feitos para ser devorados por predadores. Não, essa é a função biológica de uma entidade viva. Né? Servir de comida para outros seres. O ser humano não é diferente disso.
E a religião vem querer dizer que o ser humano é importante. Não é. Né? Se observando a natureza, a gente chega à conclusão de que a natureza privilegia a espécie, não o indivíduo. Então você, meu amigo, não tem importância alguma enquanto entidade biológica. Somente tem importância enquanto espécie. E essa é a origem de todo o sentimento religioso. Porque o sentimento religioso vem de um egoísmo, de um egocentrismo, né? Onde o indivíduo acha que é o centro do universo, acha que é mais importante que a espécie. Mas a espécie é o mais importante. Né? Nós vivemos numa realidade totalmente baseada na biologia, na reciclagem. Né? Então, eu vou finalizar por aqui. Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e estamos juntos pela propagação do conhecimento.